Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Mariana Vieira da Silva e como chegou a número 2 do governo? Obrigado, camarada. Segue-se para a apresentação da moção B, Geração 2030, cujo primeiro subscritor é o nosso camarada António Costa, a nossa camarada Mariana Vieira da Silva. Mariana Vieira da Silva ainda se habituava aos microfones quando subiu ao palco do Congresso do PS na Batalha em 2018. Caro Presidente do Partido, Carlos César, caro Secretário-Geral António Costa, caro Secretário-Geral Adjunta Ana Catarina Mendes, caro António Salles, caros e caros camaradas. Ganhou a voz mais firme à frente das conferências de imprensa do Conselho de Ministros a partir de 2019. Muito boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei. Eu vou mesmo responder muito direto a essa pergunta. Socióloga de formação, é o braço direito de António Costa desde 2015, em funções de governo e também no desenho da estratégia do PS. Em 2021, no programa 5 para a meia-noite da RTP, admitia que o trabalho a absorvia completamente. Eu tenho esta teoria de que a Mariana é uma alma muito cool, mas que não pode sair totalmente cá para fora por ser incompatível com o exercício das suas funções. Pois, não sei, já não me lembro muito bem como é que era antes, porque este ano que passou parecem tipo 5, 10, Exato. Não sei. Eu sou uma pessoa irritantemente cumpridora, porque sou mesmo daquelas pessoas que procura cumprir sempre. Hoje vou conversar com a grande repórter da secção de política do Observador, Rita Tavares. Eu sou a Catarina Santos. Olá, Rita. Olá. Quem é Mariana Vieira da Silva? Mariana Vieira da Silva é talvez a figura que neste momento colhe maior confiança junto do Primeiro-Ministro António Costa. É uma figura que vimos crescer do ponto de vista de influência dentro do governo e também do ponto de vista público. Nos últimos anos, desde que ela integrou pela primeira vez um governo, que foi em 2015. Desde então tem sempre vindo a subir nos cargos e na dimensão dos cargos que tem em mãos e é uma pessoa bastante reservada, não é de linha da frente. Começou sempre nos bastidores. António Costa tem-lhe dado cada vez mais palco. E ela está a ter uma posição muito mais preponderante hoje é muito significativa com o reforço da pasta que vai assumir para os próximos 4 anos. Vamos recuar um bocadinho para perceber como é que chegamos aqui. Foi Fernando Medina que a apresentou, que a colocou, digamos assim, no radar de António Costa. Como é que isso aconteceu? Foi em 2013, quando António Costa se candidata mais uma vez à Câmara de Lisboa e aparece pela primeira vez Fernando Medina na sua lista. Fernando Medina levou para a lista de candidatos autárquicos do PS, em Lisboa, mas a Mariana Vieira da Silva estava num lugar não elegível, era a 15ª da lista, portanto não ia chegar lá. O que ficou logo ali subentendido entre Medina e António Costa é que aquele já era o último mandato de António Costa, já se falava de que António Costa podia sair para se candidatar à liderança do PS e depois a primeiro-ministro, enfim, havia toda essa conjectura que era feita e o que ficou ali um acordo entre eles foi que no dia em que Costa saísse, Medina assumia a presidência da Câmara, que foi o que aconteceu em 2014, e que Mariana Vieira da Silva e Nelson de Sousa, que era outra figura que também estava em lugar não elegível nessa lista, subiriam para ficar no Executivo Municipal, que então seria liderado por Fernando Medina. E isso acabou por não acontecer, porque em 2014 Mariana Vieira da Silva é chamada por João Tiago Silveira para integrar o Gabinete de Estudos e preparar o programa eleitoral de António Costa e depois António Costa em 2015, quando forma o governo, já não prescinde dela nesse primeiro elenco governativo. E o que Fernando Medina contava ao Observador nessa altura é que ainda hoje em dia não deixa passar em claro essa disputa com António Costa e que, dependendo das situações, ou lhe diz eu cedi-te a Mariana ou então roubaste-me a Mariana, e é uma piada que se faz entre os dois, porque ele não chegou a tê-la na sua equipa na Câmara, porque António Costa a levou logo para o governo para não mais alargar. E aos 37 anos torna-se secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro.
O que é que Mariana Vieira da Silva fez nestas funções para chegar a este grau de sintonia e confiança com António Costa? Ela integra ali a equipa, o gabinete de estudos, que estava liderado então por o João Tiago Silveira, em 2015, e que preparou o programa do governo, o programa eleitoral de António Costa para essas legislativas desse ano. E aí, o João Tiago Silveira, por exemplo, reconhecia-lhe qualidades políticas ímpares, e eu acho que o António Costa também vê isso nela. Também reconhece isto, e agora trabalham há 6 anos juntos e de forma muito próxima, e isso provavelmente acabou por se evidenciar de tal forma que António Costa não prescinde dela na coordenação política, apesar de já muita gente dizer que já ia sendo tempo de Mariana Vieira da Silva ter se calhar uma área setorial para tutelar. Mas não é isso que António Costa tem considerado. Ele acha mesmo que ela é mais importante na coordenação política, não prescinde dela em nenhum momento, e foi uma coisa que se foi fazendo ao longo dos tempos, porque eles em 2015, quando ela integrou o gabinete de estudos, ela não tinha esta proximidade que tem hoje com António Costa. Evidentemente foi uma coisa que se cravou nessa altura precisamente, e depois nos anos de convívio do governo, mas ela em 2015 era uma figura absolutamente anónima, que ninguém sabia a importância que poderia vir a ter. Ela é filha de José Vieira da Silva, um nome histórico do partido e que passou por vários governos socialistas. Em 2019 ele era ministro do Trabalho e da Segurança Social, e pai e filha chegaram a estar sentados no mesmo Conselho de Ministros e, portanto, faziam parte do mesmo executivo, e chegou a ser um dos casos polémicos no chamado Family Gate. Este apelido foi mais um fardo ou uma passadeira dentro do PS para Mariana Vieira da Silva? Eu cheguei a falar com ela e lembro-me dela me dizer, ao contrário do que toda a gente pensa, não andei de fraldas no lar do rato. Portanto, não foi uma coisa que ela estivesse desde pequena habituada ela lidava com isso. O pai tinha sido do MES, depois do Partido Socialista. Evidentemente que o pai e a mãe tinham uma atividade política, tinham um pensamento político, e portanto era uma pessoa que tinha essa sensibilidade desde nova. Mas ela, dentro do Partido Socialista e no PS de António Costa, que é onde ela ganha preponderância, é sobretudo uma pessoa que ninguém hoje pode dizer que ela está por conta do apelido que tem. Ela conseguiu afirmar-se pelas suas qualidades técnicas e de leitura política e de consistência junto do líder socialista, que conquistou claramente durante estes anos. Há quem lhe chame o Xanax de António Costa. Referias isso num perfil sobre ela que escreveste em 2018. Também é destacado o seu papel como formiguinha dentro do governo. E dizias também há pouco que ela não tem este perfil de sombra, não é? Não tem este perfil de primeira linha, não. De primeira linha, mas tem vindo a ser cada vez mais empurrada para estar debaixo, pelo menos, de alguns holofotes. Não sei se ela se sente totalmente confortável com essa posição. Eu diria que não, daquilo que também vou observando destas figuras com que vamos lidando no decorrer dos dias, mas a verdade é que António Costa lhe estende a passadeira totalmente para ela poder vir a ser o que quiser, e sei que ele comenta internamente que ela é uma figura preparada, se calhar a melhor preparada para ser primeira-ministra. Agora, não é uma escolha deste primeiro-ministro, é uma escolha que o Partido Socialista fará no futuro, e aí entra ela também naquelas cartas de futuros líderes, sendo que nunca me pareceu que fosse um desejo dela. Acho que é mais um empurrão que lhe estão a pôr, e convencendo-a de que ela tem capacidade política, mas eu acho que ela tem noção, e António Costa também terá essa noção, de que lhe falta ali uma característica mais ao nível de carisma e de liderança, que talvez que não seja tão evidente em Mariana Vieira da Silva como é noutras figuras de que ela até é próxima, como por exemplo Fernando Medina, de quem ela é muito próxima, mas por exemplo ela dá-se muito bem com Pedro Nuno Santos também. Não se pode dizer que ela seja apenas de uma frente do Partido Socialista. Ela é de facto uma pessoa que trabalha essa ideia de formiguinha, de fazer o que tem de ser feito, é se calhar uma imagem que cola bem com a Mariana Vieira da Silva, e depois é uma figura que não tem propriamente...
António Costa, quando tem um problema, chama. Acontece mesmo. Eu já vi isto acontecer à minha frente. Eu lembro-me, por exemplo, em 2019, que houve um caso durante a campanha que foi Rui Rio a acusar António Costa de mentir na questão do caso Tancos. E então sabia é conivente nestes factos que vêm relatados na acusação. Nem todos aqueles que vierem a ser provados, mas não pode ser tudo mentira. Ninguém acredita que seja tudo mentira. E António Costa decidiu reagir a Rui Rio e aquilo foi feito praticamente, essa decisão tomada à frente dos jornalistas, que é uma coisa que raramente temos a oportunidade de ver. E aconteceu numa pequena reunião, eles estavam numa visita numa startups em Lisboa e de repente reuniram-se lá à frente Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva e António Costa a discutirem como é que iam responder a Rui Rio, que tinha acabado de fazer essa declaração quando ele estava ali. A mim o Dr. Rui Rio não me atingiu. Infelizmente atingiu a dignidade desta campanha eleitoral. E eu reparei que, ao contrário da minha expectativa até, porque ela é de facto uma figura muito reservada, que ela estava a centrar, que ela estava a controlar aquela conversa. Não era António Costa que o estava a fazer, ele estava a ouvi-la. E ela era a pessoa que estava a intervir mais e com um ar bastante assertivo naquilo que estava a dizer. Eu não conseguia ouvir, só conseguia ver os gestos, mas tudo aquilo que eu estava a ver não condizia sequer com a imagem que uma pessoa vai produzindo dela, de ser assim mais apagada até. Dizias que António Costa a chama quando precisa dela, chama em qualquer circunstância, até debaixo d'água. Até debaixo d'água, que era o título deste texto, porque ela faz treinos intensivos e foi atleta de alta competição, deu aulas no Sporting, mas depois deixou a competição. Mas vai treinando, quer dizer, na altura ia treinando, agora não sei se já... Ela na altura era secretária de Estado quando eu fiz este texto. Agora, nesta fase, deduzo que não tenha tanta disponibilidade para isso, mas lembro-me de ser uma coisa que ela tentava fazer com regularidade e que arranjou um smartwatch na altura para poder, dentro d'água, perceber se tinha que ser, se era precisa no gabinete, e que se Costa lhe ligasse, ela interrompia o treino para o atender. Não atendia dentro d'água, não chegava a esse ponto, mas via que ele estava a ligar, saía d'água e atendê-lo. Mariana, qual foi a última vez que conseguiu ter o telefone desligado durante mais de 1h30? Agora. E antes de agora, talvez a última vez que andei de avião, que já foi há mais de um ano. Depois há também uma parte do Partido Socialista que diz que esta atitude dela é muito submissa e que não é propriamente uma pessoa que diga não a António Costa e que isso, se calhar, não é assim tão positivo. Outras características que levantam sobre Mariana Vieira da Silva. Aquilo que nós vemos é que, de facto, António Costa cada vez a tem valorizado mais, desde que é primeiro-ministro e até ao ponto em que ela está hoje. Até ao ponto em que chega a este governo com uma responsabilidade muito reforçada. Com uma pasta que era a que ela tinha, mas que não tem nada a ver com a que ela tinha, porque para além da presidência do Conselho de Ministros, que é o centro legislativo do governo, basicamente apanha outras duas pastas de ministérios que são extintos, que é o da Administração Pública, tutela que passa para ela, e também do planeamento, com ela a coordenar nada mais, nada menos do que a execução do plano de recuperação e resiliência. Aliás, parece que tudo o que é importante e que vai acontecer nos próximos tempos passou para Mariana Vieira da Silva, até a mudança de instalações de alguns ministérios, começando pelo dela, e é ela que vai coordenar toda essa operação. Portanto, tudo isso mostra a total confiança que António Costa deposita nela, como não confia noutra figura. Aliás, ela neste governo é o número 2, é a número 2 do governo. Não era assim no anterior governo, e agora o que era uma coisa que se dizia na teoria passou assim a ser assim na prática, porque já se dizia que ela era a número 2 de António Costa, e agora passou a ser mesmo assim à vista de todos. A relação com António Costa foi-se estreitando, como dizias, e hoje ela faz parte do reservado lote de potenciais sucessores, onde cabem também Pedro Nuno Santos, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes. Podemos afirmar com um elevado grau de certeza que Mariana Vieira da Silva é a favorita de António Costa para lhe suceder Eu dia? acho que se ele tivesse de escolher, se fosse ele a escolher, não é? Se tivesse essa sorte, digamos, acho que era o que ele gostaria. Acho que seria ela, sim. Apesar de eu também ter ideia de que ele sabe que ela tem ali,
que o Pedro Nuno, por exemplo, tem um carisma muito maior e que ela tem ali aquele lado mais reservado e de resistência até de ir à primeira fila, e mesmo fisicamente nós olhamos para as filas do governo e ela não é propriamente uma pessoa que quer estar à frente, não é? É uma figura quase que se assume de bastidores, mas a quem António Costa vai empurrando um bocadinho para a frente, quase a contragosto, e ela hoje já não tem como se esconder. Mas eu diria que se fosse ele a escolher, sim, mas não ele que escolhe, e mesmo que vamos imaginar que a meio deste governo ele sai para outro cargo qualquer europeu, digamos, também não vai ser ele a escolher quem fica. Será sempre o Partido Socialista, mas é interessante ver como ele tem aqui um preferido, afinal, entre os delfins que foi lançando. Bom, António Costa é o melhor primeiro-ministro que o país podia ter, o melhor secretário-geral que o Partido Socialista podia ter. Numa entrevista aqui nos estúdios do Observador, no ano passado, Mariana Vieira da Silva respondia assim quando lhe perguntavas se colocava no lote de candidatos à liderança. A Rita Tavares fez-me a minha primeira entrevista quando estava a elaborar o primeiro documento, o primeiro programa de governo de 2015. Perguntou-me se eu estava a pensar ir para o governo, na altura ri-me, e isso corresponde a uma certa maneira das pessoas estarem na vida. Eu estou sempre muito concentrada naquilo que estou a fazer e, portanto, não faz, quanto a mim, qualquer sentido dizer eu estou nesse grupo ou eu não estou nesse grupo. Acho que isso é demasiado cedo para dizer. O que lhe posso dizer é que não vou dizer nem uma coisa nem a outra. Também aqui ela mostra o seu perfil ponderado, não é? Porque já aprendeu que na política se calhar não se pode dizer nunca, e de facto eu lembro-me disso, em 2015, ter feito uma entrevista no Largo do Rato, quando ela era absolutamente desconhecida, e de lhe ter feito a pergunta se ela iria para o governo, porque quer dizer, era uma coisa normal para as pessoas que estão no gabinete de estudos, mas ela aprendeu alguma coisa desde aí, porque de facto, passados uns meses estava no governo, e hoje em dia já não diz que não, mas é só mesmo aí que ela admite que possa, quer dizer, nem é bem uma admissão, é mais dizendo que eu não vou dizer que não, só para não ser apanhada em falso, mas nas entrelinhas fica que ela não tem vontade nenhuma. Pelo menos é a leitura que eu faço. Acho que a vida acontece muitas vezes por caminhos inesperados. Se me pergunta se o meu perfil, a minha vontade, se eu alguma vez pensei na minha vida, uma coisa dessas não, mas não vou estar a dizer nunca na vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são sequer sérios, não são realistas e, portanto... Fernando Medina dizia que ela se realiza na concretização das políticas e não na vaidade das luzes. E isto acho que também a define e que é palpável quando nós a vemos em eventos do governo, mas de facto ela já não diz que não, já não diz nunca, porque já aprendeu que na política se calhar não é muito avisado utilizar essa palavra. Obrigada, Rita. Obrigada. A Rita Tavares é grande repórter da secção de política do Observador. Esta quarta-feira toma posse o 23º Governo Constitucional. No jornal e na Rádio Observador, contamos-lhe tudo o que tem de saber sobre o início desta nova legislatura que dá ao PS a segunda maioria absoluta em 45 anos de democracia. E não desviamos o foco do que se passa na Ucrânia, com especiais alargados e acompanhamento ao minuto. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.